Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar acerca de Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, o irmão de Jesus, assim como o apóstolo Paulo, era um homem incrédulo, que não acreditava na pessoa de Jesus Cristo, não acreditava nos ensinamentos de Jesus, tampouco acreditava que ele era o Salvador enviado por Deus. Segundo a tradição ortodoxa, Tiago achava que Jesus Cristo era louco, né? Ele não acreditava naquilo que Jesus Cristo pregava e também não fazia questão de segui-lo. Por isso, ele não está mencionado ali entre os discípulos de Jesus. Somente no ano 30 da Páscoa é que Jesus aparece a ele, né, segundo a tradição ortodoxa, e ele, através da visão que tem de Jesus, se converte e começa a ser um dos mais proeminentes homens, né, que nós encontramos no Novo Testamento, que batalha acerca das coisas espirituais, levando uma vida de santidade, uma vida de integridade, né, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Acerca dessa aparição, nós podemos encontrar um registro dela na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3 até o versículo de número 9, aonde Paulo registra que Cristo, depois da sua morte e ressurreição, aparece para mais de 500 irmãos e depois aparece a Tiago e só depois, por último, ao apóstolo Paulo ali no caminho de Damasco. Acerca desse Tiago, irmão de Jesus, nós lemos ali que ele assume o governo ali da igreja primitiva, né, de Jerusalém, juntamente com os apóstolos. Ele era um homem de integridade, mesmo ainda quando Jesus Cristo estava presente em corpo, né, no ministério de Jesus na terra, ele já se destacava entre todos os homens como um homem que era justo e que tinha uma vida perfeita. Mesmo não crendo, mesmo não seguindo a Jesus, ele era uma pessoa que se destacava pela integridade da sua maneira de viver. A maneira como ele vivia, né, causava ali admiração em outras pessoas ali daquela região. Ele não tomava vinho, nem bebida alcoólica, e não comia alimento algum de origem animal. A navalha nunca lhe tocou a cabeça. Somente a ele era permitido entrar no recinto sagrado do templo, pois não se vestia com roupas de lã, mas apenas de linho. Costumava entrar a sós e lá, caindo de joelhos, pedia perdão para o povo. Assim, pelo fato de se ajoelhar com tanta frequência para adorar a Deus e implorar perdão para o povo, seus joelhos perderam o sentido do tato e ficaram entorpecidos e ásperos como de um camelo. Ele foi, pela excelência de sua vida justa, chamado de o justo e o salvaguarda do povo. Aqui diz, né, que Tiago não comia determinadas coisas, como também ele era o único que era permitido entrar ali no lugar mais sagrado do templo para, né, juntamente para orar a Deus, na verdade, orar a Deus e também rogar perdão pelo povo. Agora imagine comigo uma coisa. Aqui está uma pessoa que antes de conhecer a Jesus era incrédulo, não acreditava, tinha Jesus por um mentiroso, tinha Jesus ali como um lunático, né? E também agora nós podemos ver que ele vai sozinho ali várias vezes e durante longas horas ao templo. Entra lá, cai de joelhos e começa a rogar a Deus, implorando perdão pelo povo de Jerusalém. Provavelmente um povo, assim como ele, antes incrédulo, que não acredita em Cristo, que tem Jesus Cristo como um lunático, que tem Cristo como um mentiroso, que tem Cristo como uma farsa, né? Ali, como tantas outras farsas que já haviam se levantado. E Tiago, por ter essa consciência, né, que existem esses tipos de pessoas, ele passava tanto tempo orando em prol dessas pessoas, tanto tempo que os seus joelhos perderam o sentido do tato, né, ficaram entorpecidos e ásperos ali, que chegaram a se assemelhar com joelhos de camelos. Essa expressão ela é bem comum e ela pode ser ouvida hoje. Tiago, né? Aquele que tinha joelhos como de camelo. Essa expressão muitas vezes é usada entre alguns irmãos para identificar também alguém que ora muitas horas por dia, ou também uma pessoa que se dedica bastante a orar, né? Ali a passar várias horas do dia se dedicando a Deus e a uma vida de oração. Tiago, como ele já se destacava muito antes de seguir a Jesus pela vida que ele tinha, a sua integridade,
né? Ele, depois de convertido, começou, como nós podemos ver aqui, aqui diz assim: por essa razão, quando muitos de seus homens importantes passaram a crer, né, então com certeza a integridade da sua vida, a maneira com que ele vivia, alcançou grandes homens ali de nome na cidade de Jerusalém. E quando isso começou a acontecer, né, teve tumulto entre os judeus, os escribas e os fariseus. E quando eles perceberam que esses grandes homens estavam começando a se converter, eles se reuniram e disseram o seguinte: corre-se o perigo de que todo o povo venha a considerar Jesus como Cristo, né? Que todo o povo venha a crer que que Jesus é de fato o Cristo, que ele é realmente aquele que Moisés e os profetas haviam predito lá nos tempos antigos. E comecem a crer, e comecem, né, ali a aumentar o número de cristãos ainda mais em Jerusalém. E eles começaram a planejar uma maneira de evitar que isso acontecesse. Então eles vão até Tiago, tanto escribas, fariseus e alguns judeus que ali já estavam, né, planejando isso, e eles vão até Tiago e dizem o seguinte: nós te imploramos, né, nós te imploramos para refrear o povo, pois as pessoas creem em Jesus como se ele fosse o Cristo. Nós te rogamos para persuadir a todos os que vieram para a festa da Páscoa a pensarem corretamente sobre Jesus, pois todos prestam ouvidos a ti, e todo o povo atesta que és justo e que não aceitas a pessoa de qualquer homem, né? Nós te rogamos, né, para persuadir a todos os que vierem à festa a pensarem corretamente sobre a pessoa de Jesus. E qual era o pensamento correto acerca de Jesus, segundo os fariseus e os escribas? Que ele era um mentiroso, né? Que ele era um falso profeta, que a mensagem que Jesus tinha pregado e que agora grande parte das pessoas estavam começando a crer era uma mensagem mentirosa, era uma mensagem que trazia escândalo, né? Era uma mensagem de blasfêmia contra Deus e não uma mensagem do próprio Deus. E eles juntam, né, essas informações e tentam persuadir a Tiago a fazer essa confissão justamente no período da Páscoa, que é um período ali que em Jerusalém há dias de festa. O próprio Cristo, no tempo da Páscoa, vai para Jerusalém, ele sobe para Jerusalém, porque toda a circunvizinhança ali subia para Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus, para adorar a Deus naquela festa ali, naquela celebração ali, que é a Páscoa, né? E ele diz aqui: por esse motivo, fica de pé sobre o pináculo do templo, para que possas ser visto no alto, e as tuas palavras possam ser ouvidas por todos, pois todas as tribos e muitos gentios se reuniram para a Páscoa, né? Eles dão essa dica para Tiago, para que ele suba no pináculo do templo, o lugar mais alto, até onde ele pudesse ser visto por todos quantos estivessem ali na festa da Páscoa, oferecendo seus sacrifícios e tendo ali o seu momento de adoração para com Deus. Para que eles queriam que Tiago ficasse lá? Exatamente para que, ao falar, toda a atenção do povo voltasse para aquele único lugar. E quando eles voltassem a sua atenção, eles veriam que era Tiago ali e de certa forma, eles iriam ouvir, porque eles respeitavam Tiago. Tiago já tinha essa índole, né? Ele já era conhecido entre o povo como um homem realmente de respeito e todos paravam para ouvi-lo, né? E assim os referidos escribas e fariseus puseram Tiago sobre as améias do templo, e dirigindo-se a ele gritavam: tu, homem justo, a quem todos nós devemos obedecer, este povo está se perdendo seguindo Jesus que foi crucificado. Eles pegam Tiago e colocam nas améias do templo. O que é isso? Se você assiste filme de guerra, você vai perceber que quando os arqueiros sobem na muralha, tem aquelas frechazinhas ali, onde eles podiam, né, atirar no inimigo ainda vindo ao longe. Eles colocaram Tiago justamente ali naquelas frechazinhas, naquela frechazinha para que todos pudessem ver, né, mesmo que o lugar fosse alto, Tiago não ficasse encoberto, mas ele pudesse falar e o povo pudesse ouvir. Quando eles levam Tiago, quando eles colocam Tiago lá, eles fazem um discurso gritando mesmo ali, provavelmente eles estavam embaixo, né? Eles gritam para quê? Para que as pessoas que estivessem do lado voltassem a atenção para eles e, de certa forma, quando eles gritam, né, para Tiago, todos voltam a atenção para aquele que está, né, na posição mais alta, e esse é Tiago. Nesse momento, eles tentam seduzir o apóstolo. Eles dizem assim: tu, homem justo, a quem todos nós devemos obedecer,
Este povo está se perdendo seguindo a Jesus, o crucificado, né? Eles tentam seduzir a Tiago como? Com palavras, dizendo que ele era tão justo que todos que ali estavam deveriam obedecê-lo, preparando já caminho, né, para uma confissão negativa caso Tiago viesse a dar acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, eles tentam seduzir a Tiago com essas palavras, né, palavras de carne, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Tiago, diante disto, ele ergue a sua voz e ele diz o seguinte, ele diz: por que me perguntais sobre Jesus? O Filho do Homem, ele está sentado à mão direita do Altíssimo e virá sobre as nuvens do céu. Né? Questionado acerca da pessoa bendita de Jesus, Tiago não nega a divindade de Cristo. Ele não nega que Cristo realmente é aquele que veio, né, para salvar a humanidade e também para perdoar os pecados de muitos. Pelo contrário, ele vai ali e com uma voz alta, firme, ele diz a todos quantos ali estavam que Jesus Cristo não somente era o Filho de Deus, né? Não somente era o Filho de Deus, mas que também estava naquele momento e agora assentado à mão direita de Deus, à destra de Deus. E que um dia ele viria para buscar exatamente aqueles que acreditavam, que criam no seu evangelho. Quando os escribas e os fariseus ouvem essa palavra, né, ouvem essa confissão do apóstolo Tiago, eles percebem que todo o povo que ali estava, antes amedrontado, eles começaram a glorificar a Deus pelo testemunho da vida de Tiago, por aquele testemunho que Tiago dá acerca da pessoa de Cristo. E eles glorificam a Deus dizendo, Hosana ao filho de Davi. E eles ali embaixo, alguns escribas e fariseus, eles dizem o seguinte: nós agimos mal ao provocar esse testemunho de Jesus, né? Nós erramos porque não é qualquer pessoa que está falando isso, é Tiago. As pessoas respeitam ele, as pessoas têm carisma por ele. E ele falar isso acerca da pessoa de Jesus, ele coloca crédito a esse homem. Então nós agimos mal, a gente agiu mal em provocar esse testemunho vindo da boca de Tiago acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui, quando eles começam a entender o que realmente está acontecendo ali, que o povo está glorificando a Deus, eles decidem subir até onde Tiago estava e empurrá-lo abaixo para causar ali provavelmente a sua morte. Então, chegando até Tiago, eles lançam Tiago abaixo daquela muralha, né? do pináculo do templo. Eles lançam Tiago abaixo, mas pela providência de Deus, Tiago sobrevive, né? Tiago não morre. E depois que eles lançam Tiago para baixo, Tiago ora por eles. Tiago se levanta ali e faz uma oração, pedindo para que Deus perdoe eles, pedindo para que Deus não coloque culpa sobre ele, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem que estão procedendo de maneira errada, né? Eles acham que estão fazendo certo, quando na verdade procedem de uma maneira errada. Eles agem pelo engano. E Tiago, nesse momento, está orando pela vida dos escribas e dos fariseus e de alguns judeus ali que tentavam matá-lo daquela maneira cruel ali, lançando ele de cima do pináculo do templo. Mas, como ele não morreu, eles disseram uns aos outros: vamos apedrejar Tiago, esse homem justo. O que eu acho interessante é que, embora eles quisessem matar Tiago, de uma coisa eles não poderiam negar. Né? Eles não poderiam negar que Tiago era um homem realmente justo. É por isso que todas as vezes que eles se referem a Tiago, a palavra justo está acompanhada, porque isso eles não poderiam negar. E isso é uma coisa que Cristo faz na vida do homem. Embora as pessoas acusem, as pessoas digam muitas coisas erradas a respeito de um cristão, eles não podem negar a obra que Cristo faz na vida dele, né? Assim como foi com Tiago. E conduziram para castigá-lo com pedras. Mas enquanto apedrejavam, um sacerdote lhe disse: parem, que estão fazendo? Um homem justo orou por vocês. E um homem justo, novamente aqui, uma característica de justiça atribuída a Tiago. Eles não conseguem matar Tiago jogando ele de cima do pináculo do templo, então eles vão apedrejá-lo. Eles colocam no seu coração de apedrejá-lo. Então eles retiram Tiago dali e começam a
apedrejar ele, né? Começam a atacar pedras ali nele. Só que enquanto eles estão praticando isso, aparece um sacerdote ali e diz para ele parar, para eles pararem. Porque não convém eles fazerem aquilo, porque aquele homem justo acabou de orar por eles, acabou de interceder por eles, né? Diante de todos que ali estavam. Todos presenciaram ele orando, intercedendo pela vida deles. Então, não é justo que eles procedam assim. Porém, enquanto o sacerdote está falando, e provavelmente os escribas param ali, né, naquele momento de apedrejar Tiago, um daqueles que estavam ali, um pisoator, apanhou um instrumento que usava para bater e apertar o pano, e com ele golpeou o homem justo na cabeça. E assim terminou o seu testemunho, né? Enquanto o sacerdote impedia os escribas e os fariseus de apedrejarem Tiago, outro homem ali, provavelmente com um cajado, espanca Tiago ali, né, na sua cabeça. Ele bate com o seu cajado na cabeça de Tiago até que ele venha a falecer, né, até que ele venha ali a morrer. Certamente Tiago provavelmente não estivesse esperando aquilo acontecer, porque provavelmente ele estivesse olhando ali para aquele sacerdote ali falando contra os fariseus em sua defesa. Mas assim veio a falecer, assim Tiago veio a morrer por a mão de homens ímpios, homens iníquos ali, né, em Jerusalém. Sepultaram o seu corpo ali mesmo, naquele lugar. E ele foi uma verdadeira testemunha de Cristo, tanto para os judeus como para os gentios. Como vocês podem ver, este homem de proeminência e uma voz ativa na igreja, ele viveu uma vida que era admirada por todos ali em Jerusalém, né? Tanto os judeus como os gentios, eles tinham uma certa admiração por Tiago, eles tinham um respeito por Tiago. E isso fazia com que as pessoas, que o número de cristãos viessem aumentando cada dia mais, o que provocou a ira de fariseus, a ira de alguns judeus e a ira dos escribas, que, assim como foi com Cristo, com Estevão e os demais apóstolos ali, intentaram no seu coração matar a Tiago. E não conseguindo matá-lo, nem empurrando ele de cima do pináculo do templo, e nem também apedrejando, conseguiram, por a fúria de uma outra pessoa que ali estava, né? E Tiago teve fim, né, pela mão deste homem, sendo ali espancado, né, apanhado com uma pancada na sua cabeça, e ele veio a falecer. Eu espero que você seja edificado, né, seja encorajado por esse testemunho acerca da vida deste homem de Deus, o apóstolo Tiago. Que você seja grandemente abençoado, que você tenha uma boa semana e que Cristo te abençoe. E se inscreva no nosso canal, deixe o like, né, pessoal? Compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família. E ative o sininho para todas as vezes que a gente compartilhar um vídeo aqui, você ser notificado, né, pelo YouTube, para que você possa estar assistindo, e espero realmente de todo o coração que você goste. Que Deus abençoe.